Boa tarde, amigos queridos do coração. É sempre momentos de muita alegria, esses encontros nossos semanais, em que nós estamos juntos nessas vibrações de amor. Que bom sentir o amor e o carinho de todos vocês mais uma vez. Obrigado a todos os grupos que estão conosco nessa empreitada, nesse trabalho. Obrigado ao pessoal do Reino Unido, pessoal dos Estados Unidos, do Brasil, enfim, a todas as pessoas que nos acompanham nesse trabalho. Que Jesus possa nos abençoar sempre. Gratidão a todos vocês por essa troca de energias amorosas que nós buscamos sempre na fonte inesgotável do amor divino para nos sustentar nesta caminhada. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui junto conosco. Vamos lembrar mais uma vez de colocar a água para fluidificar no momento do passe, né? E para que a gente possa, então, receber esses benefícios, mais um dos benefícios que a espiritualidade, com a permissão de Deus e de Jesus, nos proporciona nesses momentos tão especiais. Vamos, então, fazer a nossa oração inicial, pedir aos benfeitores que nos auxiliem, a Jesus, para que nós possamos colher o máximo de proveito dos ensinamentos da noite de hoje juntos, nesse processo de aprendizado a que todos nós estamos nos propondo. Então, vamos iniciar. Pai de divina luz, gratidão é o nosso sentimento por mais essa oportunidade desses momentos benditos de hoje. Gratidão pela vida, pela oportunidade da reencarnação. Agradecendo a todas as vozes que saem ao mundo levando o hino de amor e luz aos corações sofridos. Esses mensageiros da paz que espalham a palavra das virtudes que o Cristo Jesus nos trouxe e nos ensinou. O que seria de nós sem eles? Obrigado, Francisco de Assis, mentor de nossa casa, que com a sua equipe de abnegados servidores de Jesus, nos abençoem, nos amparam, com esse amparo de que tanto nós necessitamos para a nossa caminhada. Que a luz brilhe sempre em nossos corações. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Com muita alegria, com muita satisfação, nós recebemos hoje o Florencio Antão, que faz a pintura mediúnica, conhecida de todos nós, de muitas pessoas que estão aqui hoje. E ele veio nos presentear com a palestra Benefícios da Oração em Dias de Isolamento Social. O nosso coração está muito agradecido e muito feliz com a presença do Florencio aqui hoje. Florencio, querido amigo, a palavra é sua, fique à vontade. Olá, boa tarde, boa noite aos nossos queridos amigos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Francisco de Assis por esse convite carinhoso e por toda a manifestação de amizade e de ternura que envolve a minha alma. Motivo porque eu devo dizer que serei eternamente grato a essa instituição querida e a todos aqueles que colaboram para fazer valer os princípios do Espiritismo e do Evangelho de amor de nosso Senhor Jesus Cristo através dessa casa que funciona na cidade de Londres. O Maurício me passou uma lista de pessoas e de dirigentes de instituições que efetivamente colaboram nesse projeto de divulgação do Espiritismo, mas por conta do tempo que é exíguo, eu vou declinar de falar o nome de todos. No entanto, quero saudar a todos aqueles outros dirigentes que se congregam conosco nesse momento de construção do conhecimento. Como algumas pessoas já nos conhecem,
eu costumo, sempre no início das nossas conversas, compartilhar algumas histórias das nossas vivências pessoais. Repito que creio mesmo que as histórias de vida elas estão prenhas de aprendizado e saindo do lugar da vaidade, do amor próprio e entrando na possibilidade de que essas histórias podem promover alguma sorte de aprendizado, é que eu me permito compartilhá-las com essa esperança viva no meu coração. Eu sou médium desde os 9 anos de idade e, obviamente, a sintomatologia da mediunidade carreou uma série de experiências e de vivências no campo das emoções e no campo dos sentimentos, o que, de certa forma, alterava a nossa dinâmica comportamental. Na cidade de Tobias Barreto, com todo o apanágio cultural nordestino, eu era tido como uma criança malina, como uma criança traquina, era de fato profundamente agitado. E essa agitação se agigantava sobremaneira quando começava a perceber os espíritos que estavam em volta das pessoas e em volta de mim próprio, numa tentativa talvez desesperada de travar em contato com os seus familiares. Nesses instantes, quando eu, sobretudo, estava na casa da minha avó, esta que era profundamente espiritualizada e de quem eu herdei, de certa forma, o gosto pela oração, se aproximava de mim para estabelecer um momento de tranquilização através da prece. Naqueles instantes, o meu pensamento acelerado não me permitia sequer um momento de pacificação que me pudesse fazer perceber a necessidade de parar, de aquietar, para que novas perspectivas ou novos pensamentos pudessem surgir e, dessa forma, tranquilizar a minha alma infantil, acessada pelo pensamento e pelas emoções dos imortais que se manifestavam. Então, a minha avó, muito simples, muito carinhosa, o nome dela era Valdiná Brito Regis, era conhecida como Vovó Diná, uma comerciante na cidade de Tobias Barreto, uma mulher muito religiosa, eu diria mesmo que uma alma mariana, por conta do amor que ela depositava na figura de Maria Santíssima, tomava, nesses momentos, de uns raminhos de folha verde, nova, e se aproximando de mim, pedia para que eu sentasse na cama, ela se sentava defronte, e de uma forma muito serena, produzia alguns gestuais, eu diria até ritualísticos, no entanto, que superavam qualquer tipo de racionalidade ou limitação racional que às vezes nós nos utilizamos para explicar determinados comportamentos humanos, genuínos, sinceros, válidos. Portanto, superava por todo o amor que emanava do seu coração naquele gesto muito simples, muito singelo e profundamente permeado pelo desejo de acalmar, de tranquilizar o seu neto. E então a minha avó, naquele gesto, iniciava uma prece que ficou marcada
na minha memória até os dias de hoje, passados quase 39 anos. Eu contava, na época, com 8 anos de idade, 8, 9, 10 anos, foram os momentos mais importantes da minha vida no que diz respeito à construção da minha espiritualidade, o início do entendimento de que a criatura humana era imortal por conta das faculdades de que eu era portador. E ela emitia uma oração muito simples, mas que provocava um efeito impactante no meu psiquismo, com consequências, obviamente, para os fenômenos orgânicos. Inicialmente, ela dizia assim, me permitam compartilhar. Vinha Jesus, José e Maria na hora da meio-dia, pararam para descansar. Maria disse, Jesus, José está doente. Jesus disse, o que é que tu tens, José? E então, nesse momento, ela repetia ou ela enunciava todos aqueles sintomas mais pronunciados no meu comportamento. Então, ela dizia, Senhor, é uma danação, é uma inquietação, é uma falta de paz, não consegue dormir. Diga-se de passagem que eu tinha episódios de insônia recorrentes. E aí ela completava a oração dizendo, Jesus disse, pois te levante e vamos nos embora. Assim como Jesus foi salvo das 5 chagas, será Florencio, reverendo Antoneto, salvo e curado dessa inquietação, dessa impaciência, dessa insônia e os outros sintomas que porventura eu apresentasse. Mais ainda, ela complementava, Florencio, reverendo Antoneto, se te botaram olhado, quebranto, espanto, usura, inveja, ambição e olho grosso, eu a retiro. Quem a retira não sou eu, são os poderes de Deus e da Virgem Maria. Amém. Maria Santíssima, esteja sempre contigo. O teu anjo de guarda, com a permissão de Deus, te guarde e te livre das astúcias do Satanás, visíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A coisa mais curiosa é que quando minha avó se aproximava da finalização desta prece, eu praticamente me encontrava em estado de anestesia, que me gerava um bem-estar fora do comum. A impressão que eu tinha era de que naquele instante eu havia sido envolvido por uma bolha de proteção. Tal influxo de amor que movimentava o campo psicobioenergético de minha avó, que, por sua vez, me protegia da intervenção dos espíritos que, porventura, estivessem acessando, naquele instante, o meu psiquismo. Para falar dessas experiências, obviamente, para analisá-las dentro de uma perspectiva ainda que superficial do que a ciência nos apresenta nos dias de hoje, eu preciso, claro, oferecer um entendimento do lugar de onde eu falo, das perspectivas, digamos, que alimentam, nesse instante, a minha avaliação sobre a prece, a partir desta pequena narrativa de vida. Posto que, ao estudar a história da ciência, eu consigo enxergar que o paradigma da ciência clássica, da ciência dura, da ciência positivista, profundamente embasada nas metodologias experimentais e observativas, extremamente tecnicista, reducionista, laboratorista, não me conferiria a possibilidade de um entendimento mais claro sobre uma função humana ou um fenômeno humano que é extremamente subjetivo.
porquanto reza a ciência dura que, de uma maneira geral, os fenômenos objetivos precisam ser descartados, porquanto a ciência precisa se aproximar cada vez mais da naturalidade. Então, sob a perspectiva desse paradigma, eu não conseguiria analisar melhor essa nossa experiência. E é exatamente por isso que senti a necessidade de buscar no pensamento filosófico, talvez nas manifestações humanísticas da sociologia, da antropologia, que, ao criarem um método muito próprio, em contraposição a esse paradigma, foi se dilatando cada vez mais no sentido de busca de entendimento dos fenômenos humanos que avançavam para além da biologicidade, ou que avançavam para além do biológico, que é perfeitamente observável sob o ponto de vista do paradigma tecnicista redutor. E assim eu me encontro com um momento de revolução filosófica, eu diria, que tem reverberado no campo das ciências da saúde, no campo das ciências da educação, sobretudo, com o resgate de uma proposta de visão de mundo um pouco mais dilatada. Uma visão de mundo que, segundo Morin, é a visão da complexidade, ou seja, o paradigma cartesiano que compartimentalizou, por exemplo, a criatura humana, dividindo-a em engrenagens, em partes, para poder entender as partes desse todo, de certa forma, começa, a partir do paradigma da complexidade, ser questionado, dentro daquela perspectiva de que o homem é um todo complexo, é multideterminado, não só por esses aspectos biológicos, mas também por aspectos psicológicos, sociais, socioculturais e também espirituais. Eu gostaria que Kátia pudesse passar para que nós entendêssemos um pouquinho mais esse paradigma. Pode passar mais uma. Então, dentro dessa perspectiva, o paradigma da complexidade, aliás, é importante que nós digamos o que é paradigma em si. Paradigma, de uma maneira geral, são matrizes através das quais nós vemos o mundo. Eu poderia comparar com as lentes. São lentes através das quais nós buscamos sentidos para a nossa existência, buscamos respostas para este ou aquele aspecto da nossa vida, norteamos o nosso comportamento e abrimos caminhos e métodos, enfim, no sentido científico. Então, no caso do paradigma em pauta, esse paradigma da complexidade, ele seria a matriz, conforme dizia Morin, esse jovem maravilhoso que está aí e que trouxe essa contribuição importantíssima para o nosso pensar científico no dia de hoje. É a matriz que integra, que une o individual e a multiplicidade nas incertezas que os constituem, e revisita as crenças dogmáticas e essa permanência científica, ressignificando de forma dinâmica padrões culturais e modos de percepção do mundo. Uma coisa bem interessante que eu acho, no que diz respeito, inclusive, à saúde, é que a Organização Mundial de Saúde ofereceu-nos um conceito que se aproxima muito dessa visão de complexidade humana, um conceito de saúde que se aproxima muito dessa complexidade humana, em que ela afirma que saúde é o completo bem-estar biológico, psicológico e social,
e não só apenas a ausência de doença. Embora existam controvérsias, parece-nos que a 110ª Câmara de Qualidade de Vida introduziu o termo espiritual nesse conceito de saúde. O fato é que o homem, de uma maneira geral, pode passar, por favor? O homem, de uma maneira geral, nesses pensares filosóficos e científicos, tem sido visto como um complexo multideterminado, onde o espírito passa a ser inserido, onde o espírito passa a ser campo de investigação científica, inclusive. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a enfermagem, que é a nossa área de atuação, desde o ano de 1947 já desenvolve pesquisas em torno da espiritualidade humana. E Morin vai reforçar essa nossa perspectiva, essa nossa conversa, quando ele diz que é impossível conceber a unidade complexa do ser humano pelo pensamento disjuntivo, que entende nossa maneira ou nossa humanidade de maneira insular, fora do cosmos que a rodeia, da matéria física, vejam que coisa interessante, da matéria física e do espírito do qual somos constituídos, bem como pelo pensamento redutor, que restringe a unidade humana a um substrato puramente bioanatômico. Então, nós somos as partes, obviamente, nós somos o biológico, nós somos o psicológico, nós somos o social, nós somos o espiritual, mas também nós somos esse todo complexo. Pode passar, por favor? Mais um. E algo que é muito curioso, pelo menos na minha perspectiva, é que essa ideia de complexidade humana não surgiu apenas nessas 3 últimas décadas. Em verdade, essa perspectiva já faz parte do pensar filosófico clássico, ou melhor, do pensar filosófico antigo, evoluindo ao longo do tempo até esbarrar, por exemplo, no movimento iluminista, que foi aquele movimento que de certa forma, dogmatizou a razão e rompeu com qualquer possibilidade de associação do pensar científico com a religião, muito embora, até mesmo no iluminismo, nós tenhamos uma série de estudos filosóficos que foram como conhecidos, pelo menos na Alemanha, como filosofia da alma, ou filosofia do espírito, que admitiam, digamos assim, essa parte subjetiva como constituinte da criatura humana. Mas eu quero chamar a atenção para uma concepção agostiniana, um filósofo da Idade Medieval, que inclusive influenciou o pensamento espírita, porquanto é dele algumas mensagens bem interessantes na nossa codificação kardeciana, sobretudo aquela que diz respeito à questão da avaliação da criatura através da metodologia do conhece-te a ti mesmo, que em verdade é a repetição de um axioma ou de um dizer que estava inscrito em um templo antigo, o templo de Delfos. Agostinho, o Santo Agostinho de Hipona, teve uma vida extremamente desgastante sob a perspectiva moral. E em um determinado momento da sua trajetória, ele desperta para a questão da vida espiritual e, obviamente, muito inspirado, vai nos trazer algumas
contribuições reflexivas em torno dessa realidade humana e que nós, os espíritas, entendemos como o fim e o começo de tudo. Então ele vai dizer que entre as coisas que Deus criou, nada está mais próximo a ele do que a alma. Por isso é natural a alma que somente encontre descanso quando repousa no sobrenatural do qual está próxima. Vejam, tudo aquilo que está fora da possibilidade de mensuração e de observação da ciência dura, da ciência clássica, do pensamento científico clássico, é considerado como sobrenatural. Ora, se é sobrenatural, não é passível de investigação científica. No entanto, uma outra ciência que para alguns preconceituosos é chamada de paraciência, uma ciência que caminha, digamos, ao lado, no século XIX, conhecida por todos nós como espiritismo, vai oferecer um nível de relevo significativo aos estudos sobre a alma. Qualquer indivíduo que abra o Livro dos Espíritos, que é o nosso maior tratado de filosofia espírita, vai ter a oportunidade de contactar com praticamente todo o pensamento filosófico construído até então, de uma forma extremamente... o pensamento filosófico construído até então sobre o espírito, sobre a alma humana, de uma forma extremamente condensada. Vejam que coisa interessante. Destarte, prossegue Stefflin, a nossa realização enquanto pessoas humanas só pode acontecer quando reconhecermos a nossa realidade, que é exterior, os sentidos, mas também interior, a alma. Vejam como Agostinho dá importância, dá relevância a essa questão do conhecimento, do autoconhecimento. O autoconhecimento como sendo esse movimento filosófico de busca da sua própria essência. Onde está Deus? Isso seria o que as ciências nos dias de hoje têm chamado de espiritualidade. Esse exercício, pode passar, por favor? Esse exercício de busca de si mesmo, que vai promover uma série, digamos, de mudanças, de transformações, esse exercício filosófico, que no fundo não deixa de ser um exercício espiritual, conforme Hadot, que é um filósofo, vai nos aproximar daquilo que nos constitui o todo. Vai permitir, digamos, que nós nos conectemos com forças muito mais superiores, com forças que estão para além, digamos assim, da nossa possibilidade. Para Leonardo Boff e Vieira é uma psicóloga, Boff vocês seguramente já conhecem, é um frade, um pensador, um filósofo. A espiritualidade é o conjunto de elementos e fatores que cada ser humano tem dentro de si e que o fazem se sentir parte de algo transcendente, algo que vai além da própria existência. Esses fatores dão à vida do ser humano sentido e direção, e geram nele a responsabilidade pelo outro, pela existência humana em geral. Então, nós percebemos aqui, na perspectiva de Boff e de Vieira, que a espiritualidade ela é uma dimensão, é uma componente da condição humana, mas também é um instrumento de alcance de possibilidades transformadoras do entorno social.
a partir de uma convivência baseada na fraternidade, na amorosidade, baseada, enfim, em atitudes e virtudes que são verdadeiramente transformadoras. Assim sendo, pode passar. A dimensão espiritual do ser humano expressa nas áreas, conforme nós já dissemos, intrapessoal, interpessoal e transpessoal, esta última abrangendo atitudes de conectividade com algo maior e superior à matéria e de relação com o transcendente, sempre fizeram parte do fenômeno humano. E não se localizam apenas na dependência da religião, nem são resgatados exclusivamente nos processos de morte ou de doença. Nesse sentido, eu gostaria de estar destacando, dentro dessas nossas argumentações, o fato de que o exercício da espiritualidade também promove conectividade, ou também assume, melhor dizendo, essa característica de conectividade, que é onde, de fato, a prece se insere, a oração se insere. Parece-nos, segundo os estudos, que a atitude de oração ou comportamento de prece tem feito parte da criatura humana, e esse estudo foi desenvolvido por Dorst, uma outra pesquisadora que prefacia o livro de Carl Gustav Jung, que fala sobre as questões da transcendência. Ela vai dizer que este comportamento está presente na criatura humana há pelo menos 30 mil anos. Então, essa é uma situação, digamos assim, um fenômeno extremamente importante para as nossas pesquisas, não somente em humanidade, mas também na área, em humanidades, mas também na área de saúde. São 30 mil anos de história que evidenciam uma prática de tentativa de conectividade com uma força maior através da prece. E a espiritualidade, no sentido conectivo, pode passar mais um, por favor? Está intimamente relacionada a esse nosso sentimento, a esse nosso desejo de conexão com Deus. Mas não só. A impressão que me dá é que o exercício da espiritualidade na criatura humana vai nos desenvolver uma visão ecológica de realidade, uma visão holística, onde as nossas ações redundam em reações, onde os nossos sentimentos influenciam os sentimentos dos outros, onde os nossos pensamentos reverberam nos pensamentos de outras pessoas. Isso me faz lembrar uma consideração de Hermes de Trimegisto, que dizia: o que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Ou então aquela expressão clássica que alguns palestrantes espíritas trazem nas suas conferências, que dizia: ninguém arranca a folha de uma árvore sem incomodar uma estrela. Então, a prece seria exatamente esse processo de conexão com Deus, conexão com todos. E ela nos predispõe aquilo que Jesus, em uma das considerações, nos disse, no sentido de que ninguém fica sem resposta do alto. Buscai e achareis, batei e abrir-vos-á, pedi e obtereis. Eu acho fantástica essa expressão de Jesus. Ela de fato, definidora
da paternidade. Eu vou pedir permissão a vocês para não usar o termo paternidade, mas da maternidade de Deus. Porque, na minha perspectiva, Deus não é mãe, não é pai, melhor dizendo, Deus é mãe. Como essas mães generosas que oferecem aos seus filhos infinitas possibilidades de ressignificação dos seus comportamentos e reforços dos comportamentos melhores para que eles possam permanecer nesse contínuo maravilhoso que nós chamamos de progresso. Então, nessa minha perspectiva, Deus é essa mãe. E Jesus nos apresenta Deus como a fonte infinita, inesgotável de tudo quanto há de bom no universo. E nos estimula a esse contato com o Criador, com essa força geradora da vida. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Assim, através da oração, nós temos observado que muitas das petições que nós temos entabulado ao longo da nossa trajetória existencial e que não foram atendidas algumas vezes pelo nosso próprio movimento de trabalho, recebem esse reforço da divindade e portas, de certa forma, são abertas. Possibilidades melhores se configuram, inclusive no sentido da nossa saúde física. Nesses dias de isolamento social, eu tenho refletido muito sobre o que a pandemia de coronavírus tem para nos ensinar. Porque, de uma certa forma, eu observo, a partir das reflexões de Bauman, um outro sociólogo, Zygmunt Bauman, que o pensamento líquido moderno é um pensamento muito baseado na calculadora, muito baseado nas nossas relações de produto, relações comerciais entre produto, consumo e lucro. E, de uma maneira geral, o que nós temos visto, para além, obviamente, dos impactos da morte, todos os outros processos sociais e psicológicos delas decorrentes, o que nós temos visto é que a pandemia de coronavírus tem nos reposicionado, tem nos convidado a refletir sobre esses valores nossos que repousam na questão dos haveres, na questão do dinheiro, na questão do lucro, fazendo-nos, ou pelo menos propondo, um repensar crítico e reflexivo sobre a nossa própria essência, sobre os nossos próprios valores, ou os valores reais do espírito. E então, voltando para a nossa palestra, o vírus da pandemia tem gerado em nós essa necessidade de reencontro com o espírito, e nós temos feito isso praticamente que de forma intuitiva através da oração. Porque, efetivamente, a resolução, a solução tem escapado, inclusive, daquelas instâncias que deveriam contê-lo. Então, somente uma força superior que pudesse nos assessorar, nos inspirar nesse instante para que nós pudéssemos efetivamente solucionar o problema. Então, desse lugar de reflexão sobre a nossa existência proposta pela pandemia, nós verificamos que a oração tem se tornado um valor incomensurável para o enfrentamento das incertezas, porquanto a oração tem renovado
enfim, as nossas paisagens interiores. Tem nos oferecido um pouco mais de segurança. Vejam, a sociedade líquido-moderna, ela está baseada na certeza de que todo o sistema funcionará de maneira a manter as engrenagens da produção, do consumo e do lucro sem maiores mudanças. Agora não, agora nós estamos diante de grandes incertezas. Não temos certeza sobre a nossa própria existência, se estaremos vivos no próximo segundo, não temos certeza se os nossos amores estarão vivos ou se livrarão, enfim, da contaminação por conta do Covid. Não temos certeza a respeito dos nossos empregos, inclusive isso tem gerado uma série de situações extremamente complexas e delicadas nas nossas vidas, e então, por conta dessas incertezas, nós nos voltamos para a oração. Então, a conectividade, ou esse exercício de espiritualidade, através da conectividade, está intimamente relacionado com a busca de Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. E, por fim, isso pode gerar uma transformação extremamente significativa e impactante nas nossas existências, a partir do momento em que, através da oração, buscamos um sentido para viver. Seja na amorosidade, seja na solidariedade, seja mesmo pelo despertamento dessa percepção de que, conforme Allan Kardec, nenhum ser humano nasce com as faculdades completas, e é pela união social que nós nos completamos uns aos outros. Ou também, uma outra expressão que eu acho memorável, trazida por Kardec, quando ele dizia, e diga-se de passagem, Kardec era socialista, quando ele dizia: em nenhuma sociedade que vive sob a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Vejam que coisa interessante. Então, a espiritualidade pode nos conferir ou pode proporcionar a construção de um sentido para viver nesse momento, reforçando, enfim, as nossas defesas psíquicas, levantando-a, enfim, como uma estratégia para enfrentarmos as dores decorrentes do isolamento social. No sentido da saúde, melhor dizendo, Kardec, ele vai trazer-nos algumas pinceladas a respeito da oração. De maneira geral, a prece é um ato de adoração, segundo os espíritos luminares que nos trouxeram essas informações que estão contidas nas obras kardecianas. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Vejam que coisa interessante. No século XIX, o pensamento filosófico espírita já trazia essa concepção de conectividade da espiritualidade, que só vai surgir no século XX com os estudos dessa dimensão humana. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer, e se conectar com o divino. Aí Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Sim, a prece torna o homem melhor, dizem os espíritos. Porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro. Vejam só que coisa interessante. É importante nós trabalharmos uma hermenêutica do texto, ou seja, uma interpretação, uma compreensão do texto. Vejam que coisa interessante. É um socorro jamais recusado, desde que seja pedido com sinceridade. Um socorro jamais recusado, desde que pedido com
com sinceridade. Então, já desde aquela época, desde o século XIX, a filosofia espírita, como uma das vertentes do pensamento complexo, ou melhor, eu poderia dizer como uma semente daquilo que viria a ser o pensamento complexo, no tocante a essa dimensão do exercício espiritual da criatura humana, vai nos dizer que na espiritualidade está contida esse sentido ou esse aspecto de conectividade. Agora vejam, a prece pode tornar o homem melhor para que ele resista às suas tentações e não só. A ação da prece pode também promover revoluções orgânicas para melhor na estrutura humana. Alguns estudos muito interessantes têm sido trazidos por conta da união de teosofistas com físicos, por exemplo. Dona Zohar é uma das cientistas que contribuem para esse entendimento. Ela, com a sua teoria do ponto de Deus, afirma-nos que, de uma maneira muito superficial, na minha avaliação, avaliando, melhor dizendo, de uma maneira muito superficial, Deus se encontraria, inclusive, na estrutura física da criatura humana, porque ela descobriu que quando nós pronunciamos a palavra Deus, Pai, Javé, Jeová, Alá, Orum, ou qualquer outro nome, mas com o desejo sincero de conexão com essa força superior, a zona adjacente à glândula pineal se ilumina, fazendo com que o cérebro se reconfigure eletricamente de uma outra forma. Isso é algo fantástico. Mais ainda, existem outros estudos na área da enfermagem e de duas pesquisadoras, uma chamada Dolores Krieger e uma outra chamada Jean Watson, que Jean Watson ainda está viva, que vão falar sobre esse acionamento psíquico da criatura humana, do seu campo psicobioenergético, que, por conta da sua vontade em estado de desejo de ajuda, se expande e, por consequência, pode organizar fisicamente a uma outra criatura. A primeira, Dolores Krieger, tem toda uma teoria comprovada cientificamente, chamada toque terapêutico, onde as ações que os indivíduos promovem pode gerar benefícios, por exemplo, como a diminuição da aceleração das células cancerígenas, como o melhor controle da glicose, entre outros aspectos da nossa saúde. No que diz respeito, efetivamente, às pesquisas sobre a influência da oração na saúde, nós fizemos uma investigação, na verdade, uma revisão de literatura muito rápida, sem digamos, nos atermos a questões metodológicas, digamos assim, mais rigorosas. Nós chamaríamos isso de uma revisão narrativa. E eu topei com um artigo que eu achei assim bem interessante. O artigo fez uma revisão de literatura sistemática e resgatou uma série de pesquisas que foram desenvolvidas nos mais variados recantos do mundo sobre a prece intercessória, sobre a influência da prece
digamos, na saúde humana. E eu destaquei alguns aqui que creio serão bem interessantes para a defesa da prece como um instrumento que pode gerar resiliência em todos nós nesses dias de pandemia. Então, Harris e outros pesquisadores investigaram o efeito da prece, o efeito da prece à distância em 990 pacientes internados em unidade de terapia intensiva coronariana, por meio de um estudo duplo cego, aleatorizado, com 2 grupos paralelos, que receberam ou não prece. Eu não vou me deter na explicação de todos esses tipos de estudo, porque vai fugir aos limites daquilo que nós traçamos como objetivo para essa conversa nossa. Então, o que eles encontraram como resultado? O grupo que recebeu prece por 28 dias obteve melhores scores de evolução na unidade coronariana do que os grupos que não receberam. Vejam só. Agora, uma coisa interessante é que não houve diferença na duração da hospitalização entre os 2 grupos. Segundo, então, esse artigo, parece que a oração pode interferir, inclusive, nos parâmetros de saúde em indivíduos que estavam internados nas unidades de terapia intensiva. Pode passar, por favor. Uma outra situação que eu achei assim muito, muito bonita, porque eu sou defensor da vida, sou digamos, ativista da defesa dos direitos da criança que ainda está sendo gerada, e tenho um carinho muito grande pela infância. Achei bem interessante essa pesquisa, porque Sheila, o espírito, tem desenvolvido uma série de trabalhos ou de esforços para a promoção dos processos reencarnatórios. Então, eu fico até emocionado, sensibilizado de estar trazendo essas considerações, tendo em vista o fato de que em muitos recantos aí do nosso planeta, alguns sistemas políticos e sociais têm defendido o aborto como uma plataforma que vem reforçar a defesa da autonomia da mulher, o que naturalmente, sob a perspectiva espírita e sob a perspectiva, digamos, diria até da complexidade, extremamente delicado e passível mesmo de uma crítica severa. Mas vamos lá. Esses investigadores pesquisaram o efeito da prece intercessória à distância durante 3 semanas sobre a frequência da gravidez em 219 mulheres tratadas com fertilização in vitro por transferência de embrião, por meio de um estudo prospectivo, controlado, duplo cego e aleatorizado. Qual foi o resultado? As mulheres que receberam prece apresentaram maiores taxas de gravidez e de implantação do embrião. Isso me lembra uma situação vivida aqui em Salvador. Nós já estamos nos aproximando para o final da nossa palestra. E essa experiência, para mim, foi impactante. Um casal nos procurou, eles estavam profundamente preocupados com relação à questão da gravidez, gostariam muito de ter um filho, já estavam completamente desenganados pelos médicos, já haviam feito uma série de tentativas, e as tentativas todas fracassaram,
E eu percebia, sobretudo na figura feminina daquele casal, um desejo enorme de ser mãe. E então, já sabedor de que Sheila era, digamos assim, responsável por um sistema no plano espiritual que promoveria a reencarnação, eu pedi à nossa irmã Sheila que pudesse intervir no processo. Então, Sheila me disse que haveria de analisar os arquivos reencarnatórios deste casal para ponderar a possibilidade de uma intervenção mais precisa da espiritualidade sobre eles. Mas que enquanto ela não nos oferecia uma resposta final, que o casal continuasse a vir à instituição para receber os passes que nós oferecemos a título de trabalho de restauração, de equilíbrio da saúde. Então, todas as vezes que esse casal chegava, pelo menos na grande maioria das vezes, Sheila se aproximava e todos nós sentíamos aquele odor de éter misturado com rosas, que era algo assim delicioso. Ao cabo de uns 3 meses, eles chegavam muito cedo na instituição, eu vou abrir a porta, eles estavam dentro do carro, e eu olho para dentro do carro e vejo uma criança vestida de azul, com um chapeuzinho aqui deitado no ombro dela. E eu disse, meu Deus do céu, que coisa interessante. Ela adotou uma criança e não me falou nada. Aí eu entrei, fui para a sala mediúnica, ato contínuo, eles entraram, porque viram o portão aberto, e eu perguntei, ué, cadê o menino? Ela disse, não tem menino nenhum. Eu disse, tem sim, porque eu vi o menino. Ela disse, não, Florência. Eu disse, vocês não tinham menino nenhum dentro do carro? Eu disse, não. Eu disse, pois é, então se prepare, porque você está grávida e vai ser um menino. Aí ela disse, não, Florência, é impossível. Eu disse, você está grávida. Eu tenho certeza, eu sinto na minha alma que você está grávida. Ora, afinal de contas, nós trabalhamos para isso, nós oramos com vocês para isso, mobilizamos a espiritualidade para que esse processo pudesse acontecer. E então, eu disse, faça um exame, porque você está grávida. No dia seguinte, ela fez o exame, e ao receber o resultado, o beta-HCG indicava que pelo menos estava já grávida há umas 11 semanas, se eu não me engano. Acho que eram 11 semanas. 4, 8, mais ou menos isso. Então foi uma experiência interessantíssima. Em uma outra oportunidade eu vou trazê-los para que eles possam, de per si, contar essa história que foi extremamente tocante para todos nós, os que convivemos no Sheila e que acompanhamos essas histórias. Nós temos aí, se eu não me engano, vários amigos e trabalhadores do Grupo Espírita Sheila, que é a instituição onde nós trabalhamos, que não vão me deixar mentir nesse instante. Pode passar mais um. Esses outros pesquisadores investigaram o efeito da prece não direcionada, sem um pedido específico, feita por uma pessoa durante 7 semanas para um grupo de 8 universitários. Houve significativa redução dos níveis de ansiedade, e essa é uma coisa bem curiosa e bem interessante, melhor dizendo, para esses nossos dias de isolamento social. Porque a falta de possibilidade de movimentação, digamos, o cerceamento da liberdade de ir e vir, a relativa prisão que a pandemia nos impôs tem respondido pelo aumento, sim, da ansiedade, o que gera, inclusive, alguns encontros agônicos, algumas dificuldades, alguns embates no que diz respeito às nossas relações, intensificando com isso algumas sintomatologias mentais que estavam adormecidas. De uma maneira geral, a ansiedade é responsável pelo
pelo incremento, digamos assim, ou pelo despertar de muitas doenças que estavam ainda, digamos, localizadas dentro daquele aspecto freudiano, no fantasma. Não o fantasma do nosso espiritismo, ou do senso comum, mas o fantasma, digamos assim, freudiano. Então, vejam, o que houve dentro dessa pesquisa foi uma significativa redução dos níveis de ansiedade, medida por 2 testes diferentes naqueles que receberam a prece, em comparação aos indivíduos controles. Relação temporal entre a redução da ansiedade e o tempo em que o indivíduo recebia a prece. Então, esses estudos que nós trouxemos, eles estão inseridos em uma revista temática chamada Espiritualidade e Qualidade de Vida, e são resultantes da revisão sistemática de Tosta, de Cláudio Tosta, e está inserido no artigo Prece e Cura, conforme nós já dissemos. Então, diante desse panorama, o que é que nós retiramos como consideração final? Pode passar mais um, por favor. Então, nós retiramos como consideração final o fato de que a espiritualidade empodera o indivíduo, tornando-o mais resiliente, revigorando sua força e alimentando-o de esperança para o enfrentamento da doença, da dor que o acomete. E algo mais importante ainda, os pacientes que possuem uma religião, e aí eu vou colocar religião, espiritualidade, religião como caminho para o desenvolvimento da espiritualidade, porque, obviamente, a terminologia religião pode polissêmica, pode, digamos, trazer uma série de significados. Inclusive, alguns pesquisadores dizem que a espiritualidade precisa ser pensada independente da religião, espiritualidade precisa ser, digamos, um elemento de pesquisa científica profundamente conectado com o laicismo, entre outras coisas. Então, mas vejam, o que esse artigo, digamos, conclui, esse outro artigo, é que os pacientes que possuem uma religião ou determinado envolvimento espiritualista tendem a enxergar além da condição atual vivida, buscando compreender o contexto dos desafios nos quais estão inseridos e, por consequência, se fortalecerem na fé. Então, vejam, nós, os espíritas, ou pelo menos a grande maioria dos espíritas, dos espiritualistas, dos religiosos de uma maneira geral, tendemos, por conta do exercício da espiritualidade, a ressignificar todas essas experiências desafiadoras que nós temos vivido. E a título de conclusão dessa parte teórica, pode passar mais um? Nós fechamos com esta frase memorável contida no Livro dos Espíritos, questão 660. Aquele que ora com fervor e confiança, volto a repetir, se torna mais forte contra a tentação do mal em todos os aspectos que o mal possa se apresentar. Dessa forma, gostaria de concluir esse nosso bate-papo com um poema
de Rabindranath Tagore. Pode passar, por gentileza, Kátia. Esse poema eu recebi um dia antes de entrar num processo que nós chamamos em saúde de cetoacidose diabética. Eu costumo dizer que eu tenho sido abençoado pela presença de amigos, não somente no campo físico, mas também no campo espiritual. E esses amigos têm, através das suas relações de generosidade para com a minha pessoa, promovido o estímulo de busca do Criador através não somente da oração, mas também do trabalho pelos meus semelhantes. Eu quase desencarnei por conta da cetoacidose diabética. Mas no auge do processo em que eu precisando ir para um hospital e não podendo ir por conta do Covid, que encontra comorbidade nos diabéticos, me ajoelhei aqui na varanda do nosso pequenino apartamento e conversei com Jesus, dizendo-lhe que eu era seu funcionário e que se ele entendia que eu deveria ficar um pouquinho mais na terra, que ele, por favor, providenciasse o socorro. E o socorro chegou. Eu posteriormente conto a história de uma maneira mais detalhada e eu consegui ultrapassar um processo que, de outra forma, teria me levado a um coma diabético. Então, essa mensagem, para mim, é um divisor de águas e é, de certa forma, um apelo que um apelo reflexivo que o nosso Rabindranath Tagore, profundamente perfumado de jasmim, nos pôde oferecer nessa madrugada. Então ele dizia, a título de oração, a título de conexão com Deus: meu adorado Senhor, devo confessar-te a minha tristeza e solidão. A incerteza sobre o futuro trouxe-me os agoiros semitonados da densa escuridão dos que perderam a esperança. São gritos roucos dos desabrigados da fé a surgirem de quando em vez, quais mãos poderosas a rasgarem o silêncio dos que se escondem. A morte, sorrateira e precisa, lança seu aguilhão transformador sobre as almas na forma do flagelo coletivo, separando os corações que não tardam a verter os rios caudalosos das lágrimas da saudade. E porque a dor, assustadora e dilacerante, vem arrebatando o ar que sustenta a vida, abri a janela para buscar a companhia das estrelas no final da madrugada, que anuncia a era nova. No assombroso espetáculo da alvorada, dançavam nos céus os primeiros raios tintos do rei, semelhante às cores da plumagem do marum oriole, que se aconchegava ao jasmineiro do nosso jardim, naqueles dias em que teus pés pisaram com suavidade o umbral do meu coração, em meio à melodiosa homenagem que vertiam suaves das cítaras da nossa amizade ressurgente. Foram elas as estrelas que me disseram que tu não tardarias. Esperei mais um pouco, quase com ansiedade infantil, guardando a vibração poderosa da certeza de que virias visitar-me no esplendor da tua imensa misericórdia. Então, quando te vi carregado pela carruagem da aurora, a lançar-se timidamente por sobre a terra, o meu regaço se encheu do doce encanto das fragrâncias primaveris, e dele brotaram as flores da gratidão por tua chegada, com as quais eu desejava ornamentar-te humildemente os fios dourados da fronte.
havias escutado da minha singela oração. Escancarei as portas do casebre onde habito, para que a doirada alegria da tua visita carinhosa ali pudesse descansar. A sala de minha alma, antes vazia e sombreada, se alegrou com a tua inefável presença, na forma do sopro divino que a tudo vitaliza e desperta. Espero e confio que aí te demores, amado, pois queremos de novo ouvir, na segurança do teu aconchego: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Rabindranath Tagore. Muito obrigado a todos vocês que me veem, que me escutam, e a esse querido grupo Francisco de Assis, da cidade de Londres, que nos recebeu dessa forma tão generosa. Um beijo a todos os demais dirigentes, aos amigos dos Estados Unidos, aos meus amigos daqui de Salvador, do Brasil, de Portugal, que seguramente estão nos vendo e ouvindo, da Itália. Um beijo a todos vocês, com muita gratidão.